Fala galera, ligado aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, técnico em segurança do trabalho, e hoje eu vou abordar as principais diferenças entre o técnico em segurança do trabalho que atua na área de consultoria e o técnico em segurança do trabalho que atua como funcionário de uma empresa, membro do SESMIT. Será que tem muita diferença entre eles? Vamos falar sobre isso agora, se liga! Você já parou para pensar que o técnico em segurança do trabalho é um profissional que termina o seu curso de capacitação sem estar preparado para entrar no mercado de trabalho? Como assim? Ao longo do curso técnico, a gente recebe informações muito básicas, muito rasas, para estar em condições de atuar no amplo mercado que a segurança do trabalho oferece. Vou dar um exemplo. O cara que acaba o curso técnico e pretende atuar na área de construção civil, ele não tem conhecimento necessário para começar a atuar no campo de construção civil. Então ele precisa entrar e, através da experiência, começar a ter conhecimento, porque o curso técnico é curto e não dá tempo de passar tantas informações referentes a todas as áreas. O cara que se forma e quer trabalhar offshore, a mesma coisa, ele vai buscando o conhecimento específico ao longo da sua jornada de trabalho. O cara que vai trabalhar na indústria química, na mineração e por aí vai. Então o cara recebe poucas informações no curso técnico, as informações mais gerais, porém ele precisa ir adquirindo conhecimento específico para começar a atuar no mercado de trabalho. E aí, pegando esse gancho sobre conhecimento específico, a gente vai começar falando sobre o técnico em segurança do trabalho, membro do SESMIT. Primeiro que hoje em dia, ser membro do SESMIT é um privilégio, porque no nosso país, o técnico em segurança membro do SESMIT só é contratado mediante obrigação legislativa, né? Tá na lei que tem que ter um técnico de segurança lá. É claro que existem exceções e ao longo do vídeo a gente vai tratar muito mais sobre o que é padrão, sobre o que é regra e não sobre o que é exceção, mas só fazendo um parêntese rápido. Existem empresas que, mesmo que a contratação de um técnico não fosse obrigatória, ela teria esse cara lá, porque ela já tem uma cultura implantada e ela já sabe da importância desse profissional e do retorno que esse cara leva. Mas de um modo geral, né, via de regra, as empresas contratam esse cara porque é obrigatório ter esse cara. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Eu vou falar agora sobre 3 características que vão trazer várias diferenças do profissional do SESMIT para o profissional que atua na área de consultoria. Então vamos começar pelo cara do SESMIT. Primeiro ponto, a exigência de conhecimento específico. O profissional do SESMIT, obviamente, ele atua numa empresa e essa empresa tem a sua atividade específica, a sua rotina, o seu dia a dia. Então esse cara precisa conhecer a rotina da empresa, ele precisa saber qual é a atividade que a empresa trabalha, o que é específico daquela empresa. E aí esse cara vai buscar se especializar dentro daquilo ali. Se o cara trabalha na construção civil, é um ramo específico. Se ele trabalha na mineração, é um ramo específico. Então ele vai buscar o máximo de informações possíveis para ser um especialista no ramo de atuação da empresa ao qual ele trabalha. Beleza? Então, o conhecimento específico dele vai ser altamente exigido, porque ele vai precisar daquele conhecimento no dia a todo momento. Um outro ponto que a gente vai abordar diz respeito às relações interpessoais. O TST, membro do SESMIT, ele está com as mesmas pessoas todos os dias. Via de regra, né? Visto que uma empresa não vai demitir 500, 600 funcionários de um dia para o outro. Vai trocar todo mundo. Então, de um modo geral, esse cara está com as mesmas pessoas todos os dias. Ele vai precisar se reportar aos mesmos cargos. Direção, gerência, encarregado, etc., supervisor. Então, todo dia ele vai falar com as mesmas pessoas. Claro que isso pode mudar, vez ou outra, de um dia para o outro pode mudar, mas de uma semana para outra, de um mês para o outro, ele vai se relacionar sempre com as mesmas pessoas. Terceiro ponto, rotina. Como já foi falado, esse cara vai ter uma rotina, porque ele trabalha sempre no mesmo lugar. E, mais uma vez, vou pontuar pelo padrão, tá? Pela regra. Não estou falando daquelas grandes empresas
onde o profissional do SESMIT viaja, vai para outro município, outra cidade, outro estado, às vezes até outro país. Estou falando de um modo geral, via de regra, é o cara que trabalha sempre no mesmo lugar, dentro da mesma empresa. Então, esse cara tem uma rotina. Vou dar um exemplo. Eu atuei dentro de uma fábrica e eu tinha uma rotina. Assim, claro que, vez ou outra, algo mudava, mas de um modo geral, como que era o meu dia? Chegava na empresa, olhava os e-mails, ministrava um DDS, entregava alguns EPIs, liberava a permissão de trabalho, aí tinha horário de almoço, e aí na parte da tarde já tinha... Então, mas tinha mais ou menos uma rotina, existia uma rotina. Eu fazia as mesmas coisas todos os dias. Claro, não exatamente da mesma forma, não exatamente para as mesmas pessoas, mas eu lidava, de um modo geral, com as mesmas situações. Porque a empresa é a mesma, o cara está lá todos os dias. Então, é normal que se tenha uma rotina, que se tenha um dia a dia muito parecido, dia após dia, rotineiramente. Beleza? Agora vamos falar sobre o profissional de segurança do trabalho que atua na consultoria. E aí não faz diferença se é um consultor autônomo ou se é um consultor funcionário de uma empresa de consultoria. A gente vai falar sobre as atividades, o dia a dia desse cara, beleza? Baseado nos 3 pontos que a gente acabou de ver do TST do SESMIT, a gente vai fazer essa mesma abordagem para o TST da área de consultoria. Então, primeiro ponto, conhecimento específico. A exigência do conhecimento específico para o consultor, ela não é tão grande. É lógico que eu não estou falando aqui, você não tem carta branca para ser um Zé Mané, para ser um Zé Ruela, de não entender nada. É claro que você tem que ter um conhecimento mínimo para atender os seus clientes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse cara numa segunda-feira atende um posto de gasolina. Na terça, ele atende um laboratório que fabrica medicamentos homeopáticos. Na quarta, ele vai para um condomínio que tem um funcionário registrado. Na quinta, ele vai numa marcenaria e na sexta, ele vai numa serralheria. Olha só a diversidade das atividades que essas empresas podem exercer. Então, ter conhecimento específico em todas elas é algo muito difícil. Tem as exceções? Tem as exceções. Estou falando delas? Não, estou falando da regra, do que é padrão. Então, por padrão, o profissional que atua na área de consultoria, ele atende diversos ramos em diversas atividades do mercado. Ele tem essa demanda. Então, ele não consegue ser tão especialista em tudo que ele atende. É claro que tem profissionais com mais afinidade com determinados assuntos, mas o cara atende também outras empresas ao qual ele não domina o assunto da atividade daquela empresa, está tudo bem. Veja bem, não dominar não quer dizer que o cara pode ser um Zé Ruela. O cara precisa conhecer o que aquela empresa faz justamente para poder atender e entregar resultado. Mas dominar e ser especialista tem um caminho muito grande daí a ser percorrido. Então, o conhecimento específico exigido não é tão aprofundado, não é tão denso, não é tão exigido quanto o do profissional do SESMIT que está ali fazendo a mesma coisa todo dia e precisa conhecer de forma específica a empresa que ele trabalha. Beleza? Segundo ponto que a gente tratou, relações interpessoais. O profissional da área de consultoria é muito mais difícil dele criar relações, dele criar laços de amizade, porque ele não vê as mesmas pessoas todos os dias. Um exemplo, o cara vai numa empresa ministrar um treinamento e aí daqui a 20 dias, um mês, ele volta lá para avaliar se aquele treinamento foi absorvido e como que tá os funcionários, como que estão os funcionários comportamentalmente falando depois de realizar o treinamento. Mas olha o tempo que ele demorou para voltar, né? 15 dias, 20 dias, um mês. E aí isso demanda um certo período de tempo, coisa que dificulta ele criar laços e criar relações, porque as visitas são mais espaçadas. Existe a possibilidade de criar? Existe. É padrão? Não, é exceção, não é regra. Então a gente não está falando da exceção, a gente está falando da regra. É claro que existe a questão de afinidade, do cara se dar bem aqui, se dar bem ali, ele consegue criar um laço. Mas é bem mais difícil do que você estando todo dia no mesmo lugar, concorda? Terceiro ponto, rotina. Muito por conta disso, dele estar sempre passeando por vários nichos de várias empresas diferentes, o cara não tem uma rotina. Na realidade, a rotina dele é não ter rotina e tá tudo bem. Ele está acostumado a não ter uma rotina. A rotina dele é não ter um dia a dia igual ao outro. Exemplo,
O consultor está elaborando um documento que é para entregar daqui a 2 semanas. E aí ele recebe uma ligação de um cliente dizendo que tem um fiscal do Ministério do Trabalho, um auditor, fazendo uma visita e ele quer um técnico lá para acompanhar essa auditoria. O técnico que acompanha a auditoria e uma das não conformidades é ministrar um treinamento que é obrigatório e a empresa não tinha e o auditor deu prazo de 10 dias para ministrar o treinamento. Tem como ter rotina? Não tem. Aí esse cara volta para o escritório, elabora o treinamento, volta para a empresa, ministra um treinamento para atender a norma e para atender o auditor dentro do prazo que ele foi estipulado. E aí aquela documentação que ele estava fazendo já ficou para outra oportunidade. Porque aí ele vai terminar essa documentação depois, obviamente dentro do prazo, mas ele não conseguiu dar sequência, não tem uma rotina. Então as coisas vão mudando de dia após dia e até dentro do mesmo dia. Lembra que eu falei lá que eu tinha uma rotina, que eu chegava, via os e-mails, DDS e tal, EPI? O consultor não tem isso. Ele pode não ter uma rotina e tá tudo bem, beleza? Então, como a gente pôde observar, a gente falou exatamente do mesmo profissional, da mesma profissão, porém com atividades completamente distintas, gerando possibilidades diferentes, inclusive dentro delas mesmas. O profissional que atua dentro de SESMIT, ele tem várias possibilidades de SESMIT dentro da possibilidade de ser membro de SESMIT. Ele pode ser do SESMIT da indústria química, da construção civil, da mineração, da área da saúde. Então, existem várias possibilidades de SESMIT dentro do SESMIT. Assim como o consultor. Existem várias possibilidades de consultoria dentro da área de consultoria. E está tudo bem. É só para a gente mostrar como que a área de segurança do trabalho é tão divergente, tão abrangente e tão geradora de possibilidades diferentes. E também está tudo bem. Isso muitas das vezes é ingrato, mas ao mesmo tempo é fascinante como a área de segurança do trabalho de um modo geral. Beleza? E aí, concorda? Discorda? Quer acrescentar alguma coisa? Não precisa? Falei tudo? Deixe seu comentário com respeito, com educação, para que a gente possa desenvolver um debate e crescer juntos em prol do mesmo objetivo, beleza? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e falou!